nossa terceira aula sobre os 4 evangelhos. Fiquei com o nome dos 4 evangelhos. Na aula anterior, nós falamos, aliás, na primeira aula nós falamos sobre a autoria dos evangelhos, lembra? Falamos sobre os 4 autores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na aula passada nós terminamos falando sobre a ida de Jesus à festa dos tabernáculos. Lembram disso? Faltou só falar sobre Lucas, que você não falou nem sobre Lucas, nem sobre... Sim, mas peraí, vamos lá. Eu terminei a aula passada falando para vocês sobre quando Jesus foi à festa dos tabernáculos. Não foi assim que terminou a aula? Eu disse que no terceiro ano Manda no celular aí. do ministério de Jesus, ele já era conhecido e muito conhecido. Havia muita gente querendo conhecê-lo de fora de Israel. Os gregos queriam conhecê-lo. E aí, a família de Jesus disse: você quer ser conhecido? Vai para a festa. Porque os gregos estavam indo para conhecê-lo. Ele não vai. A festa durava 8 dias. A festa dos tabernáculos. Ok? Ele não vai. Ele manda os 12. E ele fica em Nazaré, em Cafarnaum. No último dia da festa, ele vai sozinho. E aí é isso que acontece. Lê para mim. João, capítulo 7, verso de número 37, parece. 36. 37. No último dia da festa. Começa assim. E no último dia... Alto, bem alto. E no último dia... Não, tá baixo. E no último dia... Mais alto. Não, mais alto. Quero uma voz de proposta. E no último dia... Boa! Não, mas boa, mas não dá, né, pastor? Vai. Alguém aí, gente? Ali o irmão, aquele irmão ali é o Cid Moreira. O cameraman, se liga na câmera. Vai ser orador, ele. Olha só, vê se E esse no fogo vai último ficar legal. dia. Meu Deus. Vai. E no último dia, Meu Deus. grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas jorrarão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havíamos de receber, e os que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Acabou. Olha só, você lendo assim, o que eu quero passar para vocês hoje é sobre isso. Gente, olha só. Uma coisa é você ler o texto frio, a letra morta. Outra coisa é você vivenciar o texto. Você reconstruir a cena. Aí tudo ganha luz e cor. É bem diferente. Ok? É muito diferente. O que tem de mais aí? Por que o povo falou isso? No último dia da festa, Jesus vem e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E que o vento dele saltará no rio de água viva. O povo olha e fala: esse homem realmente é um profeta. E aí? Por que ele disse isso e por que o povo falou isso? Dá para você entender? Alguém chega assim, está numa festa que todo mundo está se divertindo, está todo mundo conversando, batendo papo e tal.
E de repente alguém chega ali na porta e diz assim, ó, quem tem sede, vem ali e beba. A maioria aqui ia falar assim, e eu aqui? Não é assim? Mas na realidade, essa passagem, ela tem um fundo muito rico. Há toda uma circunstância aí que vai mudar totalmente a sua percepção dessa passagem. A maneira como você ouviu essa leitura agora vai mudar a partir de agora. Eu vou te dar os detalhes de como isso aconteceu. Eu vou preencher as lacunas. Nós vamos criar o ambiente, as expectativas, tudo que cercava esse momento. E por que as pessoas tiveram essa reação? E por que, quando ele falou isso, foi tão importante? Ok? Vamos lá. Primeiro, esse é o 3º ano do ministério de Jesus. Ele está perto de morrer já. Toda a nação já o conhece. Ele já transformou água em vinho, já ressuscitou o filho da viúva, já ressuscitou o Lázaro, já andou sobre as águas, já acalmou a tempestade, já expulsou o demônio do endemoniado gadareno, ele já multiplicou os pães, ele já é muito conhecido. Okay? Nos últimos milagres que ele fez, ele suscitou a ira dos sacerdotes do templo. E haja vista também que ele foi ao templo e lá chegando, ele virou as mesas do templo. Os cambistas que já estavam vendendo, ele virou as mesas, fez um chicote. Dá para você imaginar o Jesus que você conhece e cultua, que é amor, pegando um chicote, metendo o chicote nos outros e levantando as mesas assim, pegando as chicotes, cansado de víbora. Você consegue enxergar esse Jesus com raiva? Porque eu estou desmistificando Jesus. Nós construímos um Jesus santo demais, puro demais, amoroso demais. Mas não é assim não, gente. Jesus é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Eu falei isso uma vez na classe, que eu fui apedrejado, mas eu vou falar aqui. Jesus ia no banheiro igual você. Estou falando isso por quê? Porque a gente constrói um Jesus que ele não anda, ele fala. Quando ele vai falar, ele fala. Não, irmão. Eu falei na aula passada e vou repetir. Jesus não andava com aquele roupão branco, com aquele manto vermelho em cima. Ele não tinha olhos azuis, nem tinha o cabelo escovado, parece que fez progressiva. Não. É muito diferente o Jesus bíblico, histórico, do Jesus que a gente constrói. A gente não é mais católico, mas continua adorando um Jesus católico, que tem aquele coraçãozão enorme. É sério, não estou brincando não. Você está entendendo o que eu estou falando? Espero que esteja. Esse Jesus, ele teve sede, cansado da viagem. Sentou-se junto à fonte. Chegou a mulher, e ele pediu: mulher, dá-me de beber. Ele estava com sede mesmo. Sério, ele não pediu para fazer hora para ela, não. Era sede. Entendeu? Terminaram os 40 dias e 40 noites, no deserto, ele lá com o diabo, teve sede. Aliás, teve fome, sede não, porque ele estava bebendo. Ninguém passa 40 dias sem beber água. Mas a nossa religiosidade constrói um Jesus que está há 40 dias sem beber e sem comer. Isso não é verdade. Ele estava 40 dias sem comer. Isso está no texto. Terminaram os 40 dias, teve fome. Não diz que teve sede. Fica um dia só em jejum,
absoluto. A fome vai embora, você esquece dela, literalmente. O que você fica é louco por água. A língua pega no paladar. Você fica rachando os lábios. Você passa a língua e morre. É sério. E você nem pode beber um montão d'água gelada quando termina o jejum de 24 horas, sabia? Tem que beber um pouquinho só de água. Mas voltando aqui. Esse Jesus já era muito conhecido. No dia da festa, a festa dos tabernáculos, agora sim, vamos construir o cenário. Me acompanha. No dia, a festa durava 8 dias. Ok? E durante os 8 dias da festa, todos os judeus que moravam em Jerusalém saíam das suas casas e construíam no quintal da sua casa uma cabana. E iam morar durante 8 dias, marido, mulher, os filhos, todo mundo dentro da cabana. E não usavam a casa para nada. Era 8 dias na cabana. Para que isso? Para lembrar de como era a dificuldade que os israelitas passaram no deserto 40 anos. Essa era a finalidade. Entenderam isso? Eles passavam 8 dias morando na cabana no quintal. Os que moravam em Jerusalém. Mas os que vinham de fora, porque a festa do tabernáculo era uma festa para toda a nação. E as nações vizinhas, aonde havia um judeu, também vinha para lá. Então, Jerusalém ficava pior do que o Rio de Janeiro no carnaval. Era muita gente. E esse povo que vinha de fora acampava nas ruas. Imagina, os moradores acampando nos seus quintais. E os estrangeiros, aqueles que são turistas, que vieram de fora de Jerusalém, acampavam nas ruas. Para você andar nas ruas, você tinha que andar assim. Igual na praia. Cabana, igual na praia. Boa, comparação. Uma cabana do lado da outra. Interessante que Deus deu ordens específicas como fazer. As cabanas, você podia fazer a cabana do jeito que você quisesse, com o material que você quisesse. Podia fazer de tábua, podia fazer de folha, podia fazer de compensado, o que você quisesse. De parede. Menos o teto, né? Mas o teto não. O teto, todos tinham que ter o mesmo material. Era um arbusto, eu esqueci o nome. Nem tanto mais para deixa eu pensar. Eu não lembro agora. Mas é um arbusto. Samambaia. Não, não é samambaia. É tipo um sapé. Não, mas não sapé não. Ele é mais parecido com um ramo de palmeira. Tá? Colocava no teto. Por quê? Por que isso? Essas paredes da cabana, elas simbolizam a diferença entre as pessoas. Há ricos, há pobres. É isso? Há pessoas que têm posição, outras que têm menos, uns que têm influência, outros menos. Então, o pobre construía de tábua mesmo. Já o mais rico construía um negócio mais suntuoso. Mas o teto não. Tinha que ser tudo igual, por quê? Porque nas nossas particularidades somos diferentes. Nas nossas posses, nas nossas características, nas nossas personalidades, tudo isso é diferente. Mas, diante de Deus, somos iguais. Quando Ele nos vê, Ele nos vê. Glória a Deus. Esse era o princípio, entendeu? Muito bem. Diga Deus. Deus Não faz acepção de pessoas. Essas coisas do dia de hoje. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Você vai encontrar isso na Bíblia toda. Deus não faz acepção de pessoas. Você quer ver uma coisa? Eu posso dar o dízimo. Você também. Você pode dar 20% de dízimo? Pode. Pode? Quem falou?
Pode? Pode mesmo? Pode. Porque o texto bíblico diz o seguinte: Moisés diz aos filhos de Israel para trazer a 10ª parte de tudo que lhes vier à mão para o sacerdócio. O pobre não dará menos e o rico não dará mais, mas a 10ª parte de tudo que te vier à mão trarás à casa do Senhor. Com isso, o que Deus fez? Igualou. Ninguém é mal. Todo mundo é igual. Então, quando eu digo para dar, eu posso dar a oferta até de tudo que eu recebo. A oferta não tem limite. A oferta não tem limite. Ela é da generosidade e da gratidão do teu coração. Você pode dar o salário todo e até fazer empréstimo para dar. Deus recebe. Agora, o dízimo não. O dízimo, ele é específico. Deus deu uma ordenança. Trarás a 10ª parte. Ok? E a 10ª parte, não importa se você é rico ou se é pobre, é a 10ª parte. Ok? Mas vamos voltar. Eles faziam essas cabanas e acampavam nos quintais e o povo estrangeiro lá de fora. Começava a festa dos tabernáculos, que era a festa dos tabernáculos, tabernáculo, ou seja, a festa das cabanas, eram essas as cabanas. Entenderam? Eles passavam 8 dias morando como israelitas no deserto. Isso para ensinar as crianças como foi a dificuldade que o povo, a nação, passou na saída do Egito até chegar em Canaã. Isso era um memorial. O que é um memorial? Memorial é alguma coisa que você faz para guardar na memória, para ficar como estatuto perpétuo, para que as novas gerações aprendam. Isso é um memorial. E o memorial, ele serve para quê? Olha só. Não deixa de esquecer não. Me lembre de falar sobre o guarda do último banco. Depois eu falo. Eu vou atropelar as coisas. Muito bem. Eles faziam isso todo ano. Começava a festa. E todo dia tinha celebração, às 3 horas da tarde, era o sacrifício da tarde, todos os dias, e eles celebravam. E era uma festa, muito bem. No último dia era o dia maior, era o dia mais importante. Por quê? No último dia, no dia anterior, que era uma sexta-feira, e a festa terminava no sábado, eles começavam um jejum na viração do dia, às 18 horas. E aí ninguém comia mais nada. E nem bebia. Homens, mulheres, crianças, idosos e animais. Até os bichos jejuavam. Era a ordem de Deus. Acaba preso. Acompanha o raciocínio. Todos jejuavam. E aí, eles ficavam em jejum até a hora do sacrifício da tarde, que era às 15 horas, 3 horas da tarde, a hora do sacrifício. Próximo das 3 horas, mais ou menos 1 hora antes, o sumo sacerdote saía do templo do tabernáculo, pegava um cântaro do tabernáculo, ia até o tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Quando ele ia lá, ele ia vestido a caráter, com a roupa, a estola sacerdotal, as pedras de engaste, o peitoral da justiça, as 12 pedras, a mitra, ok? Os filactérios, as romãs e campanhas, a roupa sacerdotal, com o canto. Quando ele saía, atrás dele vinham os outros sacerdotes. Ele era o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. E havia outros sacerdotes que acompanhavam ele. Atrás desses sacerdotes, os levitas, os que tocavam no templo. Entenderam isso?
pessoal do louvor eram os levitas. Não os de Judá, mas os de Levi. Isso é uma outra história. A palavra judaica quer dizer louvor. Mas quem era do louvor era Levi. Eles eram conhecidos como tribo sacerdotal. E aí ele ia para o templo, olha, ia para o templo de Siloé com aquela romaria, os sacerdotes levitas. Quando ele chegava no templo de Siloé, aquela romaria já estava enorme. Por quê? Na frente de cada casa que ele passava, o povo da casa se juntava à procissão. Então, quando ele enchia o cântaro de água no templo de Siloé e ia para o templo, vinha um monte de todo mundo fazia a mesma coisa, que todo mundo estava no cântaro igual a ele. Ok? Menor. Mas todo mundo estava. Quando ele aspergisse a água no altar do holocausto, estava entregue o jejum. Todo mundo que estava com a sua água, agora podia beber. Quebrar o jejum. Imagine a nação toda indo para dentro do templo. Claro que quando chegava lá, só entravam os sacerdotes. Ok? Nessa hora, estava todo mundo atrás. Homens, mulheres e crianças. Todo mundo com sede e com água na mão. Você já imaginou você andar alguns quilômetros, vamos supor, daqui até o centro de Nova Sul, um pouco mais, com um jarro cheio de água fresca, mas você está morrendo de sede um dia inteiro? É afetador. E não só você, porque a gente é adulto. Tem que ameaçar as crianças. A gente é adulto, controla. Mas e a criança? Com sede. Isso para ensinar a nova geração a reverência, o respeito, a obediência, o rigor de Deus. Você está entendendo? A gente leva isso tão na... Mas Israel levava muito a risca. Não leva não? Até hoje, né? E aí, quando chegava lá, que ele aspergia, todo mundo estava... Entendeu? É nessa hora que ele vai aspergir a água lá de trás, como se fosse o último da multidão. Jesus não fala, ele grita: quem tem sede, venha a mim. E pronto, quem tem sede? Todo mundo que estava ali estava com sede. Ele estava falando da multidão. Quem tem sede? Todo mundo. Quem tem sede, venha a mim. Não é para beber essa água. Venha a mim e beba. E a água que eu lhe der vai fazer nele uma fonte que jorra. Olha, você não vai ter mais. Numa terra, olha pra cá, numa terra desértica. Um lugar que é complicado ter água. Não é qualquer lugar, não é qualquer hora, não se tem muita. A água é regrada, é usada aos poucos. Os tanques que existem são poucos. E os poços têm dono. Ele diz: quem beber a água que ele der vai fazer dele uma fonte. Não vai precisar pegar mais água em lugar nenhum. Isso para o judeu é ouro. Você está entendendo? Aí eles olham para trás. Quando olham e veem Jesus, eles contemplam Jesus, eles lembram: esse aí é o Galileu, é aquele que fez. Aí a mente traz de volta todos os milagres que falaram que ele fez. Então, ouvindo ele dizer agora que ele é a água, que eles precisam e desejam. Aí eles dizem: este homem é o profeta, não é um profeta, não, é o profeta. Eles estão dizendo por quê? Quando Moisés ainda era vivo, Deus deu a Moisés uma profecia dizendo assim: ó, eu levantarei um profeta semelhante a ti. Ele está falando de Jesus. Moisés é o único dos profetas que é assemelhado a Cristo. Muito forte. Que profeta é esse? Não tem. Sabe qual era o título de Moisés? Alguém pode chutar? Qual era o título de Moisés? Ele era apóstolo? Ele era o quê?
profeta? Qual era o título de Moisés? Alguém sabe? Libertador? Ele era o quê? Rei? Governador? Ninguém sabe. Libertador. Ele fez isso. O título dele, toda vez que a Bíblia cita Moisés, a Bíblia fala várias vezes de Elias, o profeta Elias. Né? A Bíblia fala de Paulo, o apóstolo Paulo. Não é? Não é? Muito bem. Fala de Samuel, o profeta Samuel. Fala de Davi, o rei Davi. Mas e de Moisés? Homem de Deus. Homem de Deus. O título que... Isso me deixa impressionado, gente. O título de Moisés é o único homem na Bíblia que o título que ele carrega é o de homem de Deus. Quando Josué vai falar de Moisés, ele fala assim, porque Moisés, homem de Deus, só é falado desse jeito. É um respeito diferente. É uma coisa assim, parece que só tem ele que foi homem de Deus lá, não mais ninguém. Essa é a mulher. Vamos voltar. Agora, vocês entenderam o que eu quis fazer? Como uma passagem que parece que não tem brilho nenhum na Bíblia, ela pode ser muito diferente quando a gente vivencia os fatos. Não era casamento? Aquilo. Não era casamento. Era a festa dos tabernáculos. Casamento é o primeiro milagre de Jesus. Ele transformar em O senhor ensinou lá no auditório que a gente Foi a dança. fez ensinando. Muito bem, vamos lá. Nos evangelhos, os evangelhos se dividem. Nós temos os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho de João, que é diferente. Ok? Eu mandei vocês se guardarem uma coisa, né? Guarda do Sim, é. Vou contar a história da Maria, mas é para ilustrar uma coisa aqui na Bíblia, tá? Nós temos uma história lá da Maria, que é o seguinte. De vez em quando os quartéis da Marinha, né, sofrem inspeções. E as inspeções a gente chama de IAM, Inspeção Administrativa Militar. Nessas inspeções, alguém da cadeia de comando acima do comandante daquele quartel, ou seja, o comandante do quartel, o superior a ele, que não é do quartel, é aquele que manda nos quartéis no qual ele faz parte, é que vai inspecionar. Então é alguém superior. Okay? Quando vai de manhã, a mensagem vem 3 meses antes. Ó, vai ter manhã aí, dia tal. Acabou a paz e o sossego de todo mundo. A gente trabalha igual. Pense no escravo. É mais ou menos por aí. É de manhã, de tarde, de noite, de dia. Às vezes vira para madrugada. Tudo tem que estar limpo. É um trabalho absurdo para deixar tudo pronto no dia da inspeção. Muito bem. E são criados alguns trabalhos que não existem no tempo normal, só para aquela inspeção, entendeu? E aí conta-se que num determinado quartel da Marinha tinha alguns ônibus, e os ônibus foram todos historiados, todos preparados para aquela inspeção também. Mas no dia da inspeção, os ônibus foram... O último banco do ônibus estava rasgado e ninguém viu. E aí, quando o comandante do quartel viu, o menino daqui a pouco caiu. Isso não pode ficar assim. Aí o que ele fez? Não, eu falei do lado. Não é rasgado não. Estava, como é que chama? Desbotado. Isso, desbotado. Não trocaram a napa. Aí ele falou, não, pinta. Alguém teve a brilhante ideia, falou, pinta, mano, que vai ficar bem brilhoso, novinho, é preto, pintaram, mano. Mas aí o comandante, quando veio, ele olhou, ele foi tocar o sargento, não, comandante, pode não, por quê? Se tocar, suja. Aí, vocês são loucos, e se o almirante resolver sentar aqui? Aí, alguém teve a brilhante ideia, vamos fazer o seguinte, vou botar um guarda tomando conta do banco. Botou o guarda lá.
Só que chegou a ordem do comando geral. Ó, a inspeção foi adiada. Para quando? Daqui a uma semana. Aí, pô, então, vamos esperar uma semana. Só que ninguém lembrou de dar a ordem para aquele guarda deixar de assistir naquele nome. E o guarda ficou lá. Foi transformado em serviço. Acaba 24 horas e entrava um guarda novo. E assim foi. A inspeção aconteceu, o almirante veio, viu tudo, foi embora e o guarda ficou. E o serviço foi mantido. Foi passando tempo, até que chegou um belo dia. Passaram anos. Aí o comandante, que era o do quartel na época da inspeção, se tornou almirante. E ele que veio inspecionar. Quando ele chega lá, não tem um cara lá. Peraí. Eu estou vendo que todos os... E aí aquele serviço que era naquele ônibus passou a ser em todos os ônibus. Aí ele foi inspecionar e percebeu que todos os ônibus tinham um guarda no último banco em pé. Peraí, ele chamou o comandante. Por que tem um guarda em pé em todos os bancos, em todos os ônibus, no último banco? Aí o comandante do quartel, o novo comandante do quartel, que já está fazendo alguns anos, disse: olha, na verdade eu não sei. Ninguém sabe explicar. Quando eu cheguei, a gente já estava. Então ficou mantido. Você está entendendo? É forte. Isso é uma brincadeira. Mas na realidade, isso é para expressar uma verdade. Qual é a verdade? Tem algumas coisas na Bíblia que Deus mandou fazer para uma finalidade. Só que a finalidade se perdeu e a prática continua. Entenderam isso? Aquilo foi criado para uma finalidade, mas a finalidade se perdeu. Lá na noite da morte dos primogênitos no Egito, a Páscoa, a primeira Páscoa, Deus mandou imolar um cordeiro e passar o sangue na verga e nas ombreiras das portas, para que o anjo da morte não entrasse na casa dos israelitas. E aquilo se tornou estatuto perpétuo. Todos os anos, no dia 14 do mês de Abibe, um cordeiro era imolado e começava a Páscoa do Senhor. Sempre, todos os anos. Entendeu? Estão acompanhando? Todos os anos. Israel matava um cordeiro para família. Pegava o sangue, passava nas portas, comia um cordeiro, vestido na viagem, com ervas amargas. Isso foi dito para fazer, para ensinar aos filhos e aos filhos dos filhos, quando eles perguntarem: o que é esse negócio? Isso aqui que a gente está fazendo é porque um dia a gente foi escravo do Egito e não tínhamos como sair de lá. Não tínhamos força contra Faraó. Mas o Senhor nos arrancou do Egito com mão forte, nos libertou. E naquela noite o Egito foi ferido. E o sangue do cordeiro foi que nos salvou de não morrer os nossos primogênitos, mas os do Egito morreram até o primogênito dos animais. Eles eram para contar essa história todo ano para os seus filhos. Da saída do Egito até Davi se passam aproximadamente 700 anos. 700 vezes eles fizeram aquela festa. 700 anos, todo ano fazendo a mesma festa. E aí, já não era mais uma celebração memorial. Já era uma festa social, onde os parentes se encontravam.
onde as famílias se viram. Oh, quanto tempo que eu não te vejo? Poxa, legal! Já era um evento. Todo mundo roupa nova. Ah, eu vou para a Páscoa em Jerusalém. Eu vou vestir. Já era uma festa social. Perdeu. Virou para os rabinos os filactérios, as histórias mais bonitas, as roupas sacerdotais novinhas para estrear na Páscoa. A religião engoliu a Páscoa. Entendeu isso? A religião engoliu a Páscoa. Isso até Davi. Está entendendo? E tudo aquilo foi feito. Deus criou a Páscoa para dizer, ó, eu estou criando um exemplo. Isso aqui é um treinamento para quando acontecer o verdadeiro. Todo ano você vai até o Cordeiro, preparando, treinando, para quando chegar o dia que eu vou mandar o meu Cordeiro. Aí vocês vão celebrar a Páscoa, a verdadeira. Mas quando chegou, na época de Jesus, 2000 anos se passaram. O verdadeiro chegou. O Cordeiro era para vir para o templo no dia 10 de Abib. E no dia 10, do dia 10 ao dia 14, 4 dias, o Cordeiro era examinado pelo sacerdote. Muita gente. Para ver se ele não podia ter nenhuma mancha. Todo branquinho. Não podia ser malhado. Não podia ter nenhum defeito. Os pés perfeitos, as pernas perfeitas. Não podia ter nenhum corte, nada. Intacto, perfeito. 4 dias todos os sacerdotes olhavam. No dia 14, o sumo sacerdote está limpo. Está perfeito, pode matar. Pode ser sacrificado porque está perfeito. Está com defeito, levanta o dom. Entenderam isso? Mas, quando chega o Cordeiro de Deus, Jesus, a Páscoa já é um negócio. É um dia para ganhar dinheiro. Poxa, peraí. Dá para a gente fazer um trocado na porta do templo, vendendo ovelha. Vamos para lá vender cordeiro. A gente compra os cordeiros aqui por 5, vende lá por 20. Dá para fazer um dinheiro. Entendeu? Os sacerdotes já se vendiam de tudo no templo. É por isso que Jesus levantou as bancas. Entendeu? Já virou um negócio. Para os rabinos virou religião. Para o povo comerciante virou negócio. Para o povo em geral era um evento. Para os jovens e as famílias uma festa. Perdeu o significado real. E aí, Jesus entra em Jerusalém, é preso no Getsemane no dia 10. Vai para Caifás. Passa do dia 10 para o 11. No dia 11 ele vai ser levado até Pilatos. Pilatos vai olhar para ele e vai, não tem nada para dizer desse cara não. Aí alguém fala assim, esse Galileu, ele é Galileu? É Galileu? Manda para Herodes. Herodes é que tem que resolver esse pepino aí. Aí ele vai para Herodes. Sem saber, eles estão examinando o cordeiro. O cordeiro está indo para todo lado sendo examinado. E aí Herodes vê, fala com ele, e aí, transforma em vinho? Agora não vinho. Aí, vinho, nossa, se fosse hoje era uísque. Vai matar em 12 anos. E aí, Herodes também não vê defeito e manda, não vai segurar essa bomba não.
Pilatos fala para o sacerdote, ó, foi o seguinte, vou dar uma coça. Não, vou dar uma coça nele e libera. Dá uma coça nele, manda ver no chicote, depois que ele está ensanguentado, aí mostra para o povo, aí ó, eis o homem. Aí o sacerdote, não, crucifica. Aí ele, peraí, olha, eu não vejo crime nesse homem. O líder da nação está dizendo publicamente que o cordeiro não tem defeito. Aí o sumo sacerdote Anás e Caifás, que está ali doido para matar Jesus, fala assim, então mata, crucifica, sem saber, eles cumpriram a palavra. O cordeiro é perfeito, então pode morrer. E aí Jesus é crucificado, é sacrificado. Aleluia! Ele é sacrificado. Ele entra no túmulo, mas Jesus não tinha pecado. É isso? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele nunca pecou. Ele é puro. Certo? O salário do pecado é a morte. Peraí, o salário do pecado é a morte? É isso mesmo? É isso? Tem certeza? Então ele não pode ficar morto. Porque ele não tinha pecado. Porque se ele não tem pecado e o salário do pecado é a morte, ele não pode ficar morto. Como é que ele morreu? Como é que a morte tocou nele? Se a morte entrou no mundo por Adão, como é que a morte foi lá e tocou nele? Como é que ele morreu? Jesus foi o único, até hoje, que não morreu como os outros morrem. Todas as pessoas que já morreram, quem vai morrer ainda, a morte é a hora que a morte, o espírito da morte, se assenhora na pessoa. A morte vem ceifar, o espírito da morte. Mas a morte não podia tocá-lo. Por quê? Porque ele é vivo. Quem tocar nele vive. Até a tristeza, se tocar, salta de alegria. Então, como a morte não podia tocá-lo, o que vai acontecer? Ele diz, ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou. Jesus decidiu a hora de morrer. Terminado tudo, ele diz, Testelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E espírito. Glória a Deus. Ele foi para o túmulo, os bichinhos, os vermes, devia estar tudo para a roer, a comer, a deteriorar, a destruir o tecido, né? Os demônios deviam estar dizendo, vai seus vermes, vai, começa a comer. Amanhã no terceiro dia. Aleluia. Aleluia. Passa lá. Irmão, na manhã do terceiro dia, o pai deve ter ficado assim no céu. Não sei se fez um buraco. Mas os anjos devem ter ficado agoniados. Não sei o que está acontecendo. Pensou sexta-feira. Na manhã, quando a alva vem nascendo, na manhã do terceiro dia, o pai diz, anjo, vai lá, ressuscita o meu guerreiro, aleluia. O anjo vem tirar a pedra e Jesus sai. Queridos, é muito forte um negócio desse. Glória a Deus. Você tem noção? Agora vamos voltar aqui para a terra. Eles treinaram 2000 anos. Quando chegou no dia do verdadeiro, ele não reconheceu. Não. Pensa aí, isso não é um absurdo?
A pessoa treinar. Quando chega no dia de fazer o certo, erra. É horrível. É. A igreja está pertinho de fazer muita coisa. A igreja está pertinho de fazer alguma coisa. A Santa Ceia, nossa, é um treinamento. Jesus falou assim, olha, eu não vou mais tomar do fruto da vida até tomar com vocês no meio do meu pai. Vai tomando aí para preparar como é que vai fazer quando chegar lá. Faz isso em memória de mim. Como é que é para tomar Santa Ceia então? Para tomar Santa Ceia? Primeiro, em comunhão com o Cristo. Lavando o pé dos irmãos. Jesus não fez? Quem está lavando o pé de quem? Mas lavando ou só servindo? Você pode fazer dos dois jeitos, mas pelo menos de um. Mas por que isso não é prática nas igrejas, então? Você pode lavar os pés, espiritualmente falando, se tornando humilde, simples como as pombas, abraçando o menor. Comunhão. Irmãos, eu troco casos com todo mundo que está do meu lado. Eu só não lavo o pé porque não tem água nem bacia. Mas assim, a ceia é a festa do ágape. A igreja primitiva chamava a Santa Ceia de festa do ágape, festa do amor de Deus. E não era uma coisa igual a nossa, não. Ritual. Não. Era uma festa mesmo. Rolava comida, rolava. Era hora. Paulo até repreende depois. Mas onde eu quero chegar? Quanta gente, quando chegar na hora da ceia de verdade, toma um copinho aqui, mas não vai tomar aquele delicioso. Por quê? Está ligado na religião. Faz o ritual, mas não está preparado para as bodas do Cordeiro. Serve ao Jesus religioso, histórico. Hoje, o Jesus superstar, mega star, também não. Tem alguma coisa com isso? Super mega? Ultra? Pop. É? I am not sure if I can answer that properly. Vamos voltar aqui, senão a gente viaja. 8h20. Bem, olha aí. A vida política e religiosa nas dias de Jesus. Havia algumas classes de pessoas, os escribas e os fariseus. 8h20. 8h20. Veloz.